Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e hoje nós vamos aprender como realmente o purgatório é algo terrível e como fazer para não ir para lá. Fique atento que nosso Senhor quer te dar essa graça de antes de chegar a sua hora de prestar conta, você já ter conhecimento e já se precaver, estar preparado, como Jesus diz no Evangelho, quando vier o Senhor, ele virá como um ladrão de noite. Estejam vigilantes, preparados. Vamos aprender hoje a nos preparar. Vamos começar rezando a São Miguel Arcanjo, que é o anjo que vem buscar as almas do purgatório e o anjo que aqui vem nos proteger do pecado e nos ensinar a ir direto para o céu. Antes de rezar a São Miguel, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos e fazer parte dessa família do Instituto Hesed. Quando você se inscreve no canal, no dia da sua inscrição, a Santa Missa é celebrada na sua intenção. Vamos rezar juntos a São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, rogai por nós. Meus irmãos, hoje nós vamos saber por meio de 3 fontes como é o purgatório. Nós vamos falar de Santa Francisca Romana, que teve a visão de que o purgatório se divide em 3 graus, como fosse uma hierarquia, né? Jesus mesmo vai dizer que vai ser sob medida. Com a mesma medida que vocês medirem os outros, vocês serão medidos. Vai ser colocado no seu colo uma medida recalcada, transbordante, ou de amor, ou de indiferença, ou de ódio. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Jesus mesmo fala isso no Evangelho. Ele fala também em Mateus 25, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Quando, Senhor? Quando fizeste a um pequenino desse, a mim fizeste. Acumulando boas obras, né? E Jesus diz, e aqueles que vão se condenar, o juiz vai dizer, eu tive fome, sede, estava nu, doente, preso, e me ignoraste, me desprezaste. Quando, Senhor? Quando desprezaste, deixaste de fazer, de ajudar um desses pequeninos que sofrem, foi a mim que deixaste de fazer. Por isso, meus irmãos, é muito importante pensar, será que eu estou pensando nas pessoas que sofrem e fazendo a minha parte? Já visitei algum preso? Já visitei esse mês algum doente, essa semana algum doente, tenho rezado pelos pecadores. Olha a importância. E os santos vão dizer que os que mais se aplicam a essa passagem, os que mais sofrem, são as almas que estão no purgatório. Ninguém sofre mais do que elas. E em Tiago, deixa eu ver aqui o capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, o julgamento será sem misericórdia para quem não praticar a misericórdia. Porém, a misericórdia triunfa no dia do julgamento. Quer dizer, quanto mais misericórdia eu fizer com meu irmão, mais misericórdia eu vou receber no dia do juízo. E prepara, porque o dia do nosso juízo nós temos que estar com as mãos cheias de boas obras de misericórdia. Outra passagem, Lucas 16, 9. Jesus diz, com os bens materiais que você tem aqui, os talentos, os dons, são riquezas que não são suas ainda, são emprestadas. Com esses bens, façam o bem ao seu irmão, para que eles, quando você precisar no dia do seu julgamento, te recebam nos tabernáculos eternos. Quer dizer, os pobres que você ajuda, as pessoas que você faz o bem, e também as almas do purgatório que você reza e vão para o céu, na hora da sua prestação de conta, vão te ajudar. Jesus diz, estejam prontos, porque o Senhor virá como um ladrão, de noite, de repente. Estejam vigilantes. E esse vídeo é para que nós estejamos vigilantes. 3 pessoas vão nos ajudar. Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Francisca Romana
e o livrinho do Manuscrito do Purgatório, uma alma do purgatório, uma religiosa que aparece para outra religiosa, numa permissão de Deus extraordinária, para ensinar o que ela cometeu de errado e como fazer para não ir para o purgatório. Então, nessas três fontes que nós vamos hoje meditar, nós vemos primeiro Santa Francisca Romana. Ela fala cada pecado mortal que é cometido, mesmo confessado, mas que não foi feito penitência, reparação, são em média 7 anos lá no purgatório. Olha só, minha gente. E ela vai dizer que o purgatório se divide em 3 compartimentos básicos. Um mais próximo de ir para o céu, mais leve. O outro intermediário e o outro mais próximo do inferno. No manuscrito do purgatório vai dizer que esse mais próximo do inferno tem lá até mesmo religiosos, porque não foram fiéis a tantas graças que receberam, bispos, sacerdotes, religiosos. Rezemos pelas almas. Estão lá no purgatório mais doloroso, principalmente lá, até mesmo são atormentados por demônios. Mas Santa Francisca Romana vai dizer que nem se compara com o inferno. Nem se compara. No inferno é um desespero. No inferno é ódio e blasfêmia. No inferno é escuridão total. No inferno eles sabem que não tem esperança. No purgatório não. No purgatório existe ordem. No purgatório existe uma alegria porque todos estão salvos. No purgatório existe amor a Deus. E mesmo nos piores tormentos, eles sentem uma alegria. Uma comparação. É como pessoas que estão andando num deserto terrivelmente quente, com uma sede horrível, mas eles estão enxergando lá na frente um oásis e eles têm certeza que eles vão chegar nesse oásis. Quando eles pensam nesse oásis, eles se alegram e ganham forças para caminhar, mas precisam reparar a sujeira do pecado que eles não se livraram enquanto estavam aqui na terra. E agora prepara o coração, porque o que Santa Maria Madalena de Pazzi vai ver é algo muito forte. Muito forte. Vamos aprender. No final ela perguntou: Jesus, eu nunca gostaria de ver tudo isso. Por que o Senhor me mostrou tudo isso? E Jesus disse para ela: minha filha, para que você tenha terror, ódio ao pecado. E veja como a santidade de Deus não pode ser manchada. No céu não entra nada manchado por uma só falta de amor. No fundo, o pecado é a falta de amor. Como diz em Provérbios 8:13, se eu não me engano, o temor de Deus é odiar o mal, odiar o pecado, abominar o orgulho, abominar uma fala arrogante, abominar o egoísmo do pecado. Isso é o temor de Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E o temor de Deus no coração não é medo de Deus, é odiar o mal, odiar o pecado. E hoje nós vamos tremer aprendendo sobre isso. O primeiro grupo que Santa Maria Madalena de Pazzi vai ver no purgatório são crianças e pessoas simples, ignorantes. Pessoas que não tinham conhecimento tão claro do pecado, sabiam que era o pecado, porém não fizeram aquilo com total conhecimento. Eu vou dar um outro exemplo que eu já li em outro livro há muito tempo, de uma criança bem pequenina mesmo, mas essa criança viu que uma outra criança tinha um brinquedo igual dela, porém ela quebrou o brinquedo dela. Eram quase idênticos os brinquedos, mas a outra criança não estava vendo. Ela pegou e trocou o seu brinquedinho com o da outra criança. Ela tinha consciência que ela fazia algo errado, fez aquilo escondido e depois ficou com o brinquedo bom e deixou quebrado para outra criança. Essa criança teve que passar um tempo no purgatório para se purificar a sua alma, para estar na presença do Deus que é puro amor, que é pureza infinita e santidade infinita. Então ela viu essas almas mais simples e elas tinham um tormento menos doloroso, embora o tormento da ausência de Deus é o mais doloroso de todo. Imagina você sem ar querendo respirar, sem água querendo beber, sem alimento querendo se alimentar. Isso não se compara. Enquanto estamos no corpo, a gente é consolado, a gente é preenchido por algo que a gente não entende, que muito mais nossa alma sente falta, que é Deus, que é a fonte de toda saciedade que possamos imaginar. Quando estamos sem o corpo, só a nossa alma, somos como que atraídos para a beleza, para a felicidade de Deus. Porém,
quando temos um pecado presos a rancores, a pecados, a penas do pecado, ficamos presos e como que uma força nos puxa, sentimos uma sede ardente, um desejo que não é possível entender enquanto estamos nessa terra de Deus. Essa é a pior de todas as dores do purgatório, a ausência de Deus, o desejo de Deus e a vergonha do pecado. Isso é o pior. Porém, essas almas sentem menos tormentos. Depois ela vai ver almas que cometeram pecados por fraqueza. Não foi por ignorância. Sabiam que estavam pecando, sabiam que aquilo era grave, mas não lutaram o suficiente, não buscaram a ajuda de Deus, não clamaram entre lágrimas e clamores do coração sincero. E ela disse, eu pensei que os que estavam por fraqueza seriam uma pena parecida com esses dos ignorantes. Ela disse, não. Esses daí tinham um fogo intenso que os faziam sofrer muito. Ela viu também almas que não tinham nenhum vício específico, mas que em alguns momentos cometiam pecados triviais, achava que não tinham problema e por isso elas passavam por cada um daqueles pecados, elas prestavam contas dolorosas, mas não ficavam na intensidade do castigo específico de cada vício. E agora você vai ver o castigo próprio de cada vício que acontece. Ela viu um grupo de almas que estavam gritando terrivelmente, dizendo, ó, quão horrível é este lugar, ele é cheio de demônios horrendos e tormentos inacreditáveis. E ela perguntou, Senhor, quem são as vítimas dessas torturas? Claro que são almas, não tem ainda o seu corpo, mas o sofrimento é exatamente o mesmo, como se tivesse o corpo, e até mais intenso. Porque na visão ela via espadas afiadíssimas, cortando e dilacerando em vários pedaços essas almas. E o que significa isso? Ela perguntava e dizia, essas são aquelas almas que foram contaminadas pela hipocrisia. A sua conduta era falsa, era hipócrita. Fingiam-se de pessoas boas, mas faziam mal. Olha que terrível, meus irmãos. Outro grupo de almas. Ela viu uma multidão de almas que eram como esmagadas numa espécie de prensa, que esmagando terrivelmente essas almas. E ela perguntou quem era. Eram almas dadas à impaciência, que não exercitavam a virtude da paciência e também eram desobedientes. Como consequência dessa impaciência, sofriam esse tipo de tormento. Santa Maria Madalena de Pazzi deu um grito terrível e ficou impressionada com o castigo de outro grupo de almas. E ela vai dizer, era o cárcere dos mentirosos, que agora se abria diante dela. E ela disse, os mentirosos são confinados em um lugar na vizinhança do inferno, e os seus sofrimentos são excessivamente grandes. Chumbo fundido é derramado dentro de suas bocas, e eu os vejo queimar e ao mesmo tempo tremer de frio, todos os extremos de dor. Imagina, meus irmãos, como nós devemos lutar, odiar o pecado, lutar contra o pecado enquanto nós estamos aqui e fazer o bem para as almas que estão sofrendo no purgatório, porque elas vão nos ajudar. Eu abro aqui um parênteses. Um religioso que eu conheci nasceu no dia das almas do purgatório. E no momento ele teve uma experiência. Ele comprou o ofício das almas do purgatório, que nós temos aqui um vídeo, né, de oração desse ofício das almas do purgatório. E quando ele começou a rezar esse ofício, ele ouviu uma voz no coração dele dizendo assim, reze sempre por nós e nós te ajudaremos para que não caias nesse lugar de tormento. Olha que coisa impressionante. Fazer o bem e a misericórdia, como aliás, não me recordo qual santo vai ter a visão, acho que Santa Brígida, de que as almas do purgatório dizem assim, Senhor, recompensai 100 vezes mais aqueles que nos socorrem nesses tormentos. O julgamento será cheio de misericórdia para quem praticar a misericórdia. Vamos continuar. Próximo grupo de almas. As almas que se apegaram aos bens materiais. Essas almas, a santa disse, meu Deus, que cegueira! Ter buscado ardentemente uma fortuna passageira, perecível,
Aqueles a quem as riquezas não puderam saciar o suficiente, aqui são devorados com tormentos terríveis. Eles se fundem como metal na fornalha ardente. Amaram o vil metal e se fundem como metal na fornalha ardente. Olha que terrível. Vamos ver o próximo grupo de almas. Ela vê as almas que foram manchadas com o pecado contra a castidade, na área da sexualidade, que são chamados pecados de impureza. Olha aqui, ela os viu em um cárcere tão sujo, tão pestilento, tão fétido, que a visão lhe deu náuseas. Ela imediatamente deu as costas àquele espetáculo repugnante. Depois ela viu o grupo de pessoas que eram orgulhosas e ambiciosas de brilhar aos olhos dos outros. Olha o que são o tormento dessas almas. Vede aqueles que quiseram brilhar diante dos homens, agora estão condenados a viver nesta escuridão pavorosa. Está vendo? Todo pecado proporciona uma culpa específica, um castigo específico, né? E isso aqui é o purgatório. Graças a Deus, todos que estão aqui vão sair daí, depois de purificar, limpos, entrarão no céu. Mas que terrível é esse sofrimento. Deus não quer que nós possamos ir para lá. Por isso, vamos praticar misericórdia, ser devotos das almas do purgatório. E ainda ela mostra o grupo de almas que foram ingratas a Deus. Não amaram a Deus e não souberam agradecer os benefícios que o Senhor concedia. Elas eram vítimas de tormentos indescritíveis e afogadas, por assim dizer, em um lago de chumbo fundido, por haver feito secar com a sua ingratidão a fonte da piedade. Você está entendendo, meu irmão? Às vezes a gente precisa de uma sacudida, às vezes a gente precisa de acordar para dizer: a hora de deixar o pecado é agora. A hora de começar a buscar a Deus em primeiro lugar, a vencer os nossos vícios. Não pense que você não tem vício nenhum, não. Todos nós temos nossos apegos, nossos defeitos de estimação. O tempo de vencer é agora. E o melhor jeito de vencer é praticando a misericórdia, é praticando o amor. A caridade, diz a palavra de Deus, cobre uma multidão de pecados. E a primeira caridade é espiritual. Pesquise depois sobre as 7 obras de caridade, obras de misericórdia, espirituais e corporais. Antes de tudo, pratique as espirituais. E uma delas, e muito eficaz, é rezar pelas almas do purgatório. Elas vão rezar por nós para nos ajudar a não irmos para esse lugar. Vamos agora pedir a intercessão dessas almas por nós. Vamos rezar por elas e pedir que elas nos ajudem a nos convertermos, a nos libertarmos do mal e a conseguirmos as graças que mais necessitamos para seguir esse caminho de luz, para cumprir nossa missão. Vamos rezar a oração que Santa Gertrudes rezava e tirava muitas almas do purgatório. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a Santa Igreja, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Santas almas do purgatório, rogai por nós. E vamos pedir que Nossa Senhora passe à frente de todas as intenções que nós colocamos nesse dia de hoje, de tudo aquilo que o nosso coração está pedindo a Deus, principalmente a nossa conversão. Que o dia de hoje nos ajude a sermos profundamente unidos àqueles que sofrem, rezando por eles, seja na terra, seja no purgatório, para que nós também consigamos atravessar bem essa missão nessa terra e conseguir as graças necessárias para a nossa santificação. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com ódios, rancores, as mágoas e maldições. Tira teus filhos da perdição.
Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém, amém, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos aprender com os santos a praticar obras de misericórdia. Vamos aprender com os santos a vencer as nossas batalhas através do amor. E eu quero hoje falar para você de um santo que é bem popular. E eu te apresento essa imagem linda de Santo Expedito. Esse santo maravilhoso tem aqui pisando em cima de um corvo, e nesse corvo tem escrito o nome Hodie, que significa hoje na língua latina. O que significa isso? O corvo faz um barulho parecido com cras, cras, e esse barulho significa em latim amanhã. E isso simboliza, disse que Santo Expedito ouvia esse barulho do corvo, simbolizando a consciência dele, que dizia assim, não, eu vou deixar... Ele tentava fugir da consciência, ele sabia que devia se converter, mas dizia, amanhã, amanhã. Então, aqui embaixo está escrito cras, né, o corvo dizendo, e aqui em cima na cruz, Hodie. Ele pisa no corvo e diz, hoje. A conversão tem que ser logo. E ele deixa essa lentidão para a conversão e se converte. Por isso ele consegue alcançar as graças para a gente, as graças imediatas, as graças mais urgentes. Né? Você pode pedir a intercessão desse santo. Se quiser essa imagem linda, vai estar ajudando o nosso Instituto Hesed. Vem aqui na loja online, faça o pedido dessa e de várias outras imagens belíssimas de santos que nós podemos e devemos ter na nossa casa para ser um santuário de Deus no nosso lar. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, nos ajude a sermos santos. O que é ser santo? É ser a melhor dona de casa, é ser a melhor esposa, o melhor esposo, é ser o melhor profissional, não para se orgulhar de ser mais do que o outro, o melhor médico para ser mais do que o outro, não, para servir melhor o outro. É assim o caminho dos filhos de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que as santas almas do purgatório intercedam por nós para que não caiamos no purgatório. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.